Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso técnico em meio ambiente, na disciplina de estatística ambiental. E hoje, na aula 5, depois de ter estudado vários aspectos relacionados à estatística, variáveis, distribuições, probabilidades, hoje nós vamos tratar de entender um pouquinho sobre as correlações que nós chamamos de bivariadas. Meu nome é Ruth Berger e eu sou professora formadora de vocês no curso de Estatística Ambiental. Antes da gente começar, lembrando que para que vocês possam tirar o máximo proveito das aulas, a gente pede que vocês leiam atentamente as páginas 37 a 39 da apostila de vocês e sigam as orientações solicitadas para cada atividade, que vão estar lá no nosso módulo de estudos. Façam um cronograma de estudo para vocês que vocês possam aproveitar melhor o assunto e se preparar para as avaliações. Nós aqui queremos trazer um pouquinho mais de informação para vocês, porque a apostila trata bem rapidamente e brevemente desse assunto. Então, o objetivo principal dessa nossa aula de hoje é compreender como se analisa o relacionamento entre duas variáveis, para verificar se existe uma correlação. Nesse caso, bivariada, porque são duas variáveis. Então, esse é o principal foco da gente hoje. Caracterizando a correlação, ela procura medir o grau de relação entre duas variáveis. Ou seja, a gente diria que duas variáveis estão correlacionadas quando qualquer modificação no valor de uma das variáveis provoca uma modificação no valor da outra variável. Ou seja, nós vamos ter uma variável independente que provoca uma modificação de uma variável que a gente chama de dependente, Como é que a gente pode medir isso, Porque essa correlação ela pode existir ou não, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Nós já vamos entender um pouquinho mais disso mais adiante. O grau de associação dessas duas variáveis pode ser quantificado pelo que a gente chama de coeficiente de correlação linear de Pearson. Como é que a gente obtém isso? Esse coeficiente é calculado na relação entre as duas variáveis x e y, aonde a gente vai ter uma covariância entre essas duas variáveis, dividida pela multiplicação entre os desvios padrão de cada uma das variáveis. Nós já vimos alguns desses conceitos, e aqui a gente traz uma maneira de obter esse valor que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Essa fórmula parece bastante complexa, mas na verdade ela não é. Ela é simplesmente a aplicação de conceitos matemáticos muito elementares, como multiplicação, e a gente vai fazer o somatório das multiplicações, a gente vai fazer o somatório da variável x, que a gente chama de variável independente, somatório da variável y, que é a variável dependente, número de amostras, que a gente já vem vendo esse n há várias aulas, E onde são executadas outras operações, como, por exemplo, levar o x ao quadrado e fazer os somatórios desses quadrados, que nós vimos também lá no cálculo de variância, se vocês devem estar lembrados. Então, a aplicação dessa fórmula não é complexa, certo? O que é importante, esses resultados aqui a gente obtém facilmente hoje em dia, até em planilhas de Excel, A gente pode calcular a correlação, já existem fórmulas prontas, mas o que é interessante da gente entender com respeito às correlações? Nós temos alguns tipos de correlação que a gente chama de perfeitas, Temos a correlação perfeita positiva, e aqui a gente já vai entender que o valor da correlação, segundo a fórmula que nós vimos anteriormente, ele pode variar entre -1 e 1. Nós vamos ter uma correlação perfeita positiva quando o valor de R for igual a 1, o que significa que, pelo fato de ser positiva, à medida que o valor de x sobe ou aumenta,
o valor de y também aumenta. Quando esse valor é 1, quer dizer que a cada unidade que nós temos de aumento na variável x, nós vamos ter a mesma unidade de aumento em y, que vai fazer com que a gente tenha essa reta perfeita positiva, certo? Lembrando que x é a variável independente e y é a variável dependente. À medida que x cresce, y também cresce. O outro tipo de correlação que nós podemos ter é a correlação perfeita negativa, ou seja, aquela que vai resultar num valor de R igual a -1. E o que isso significa? Que à medida que a variável independente aumenta, a dependente diminui, certo? Igualmente, se esse valor for perfeito -1, à medida que nós temos um aumento de unidade em x, nós vamos ter uma diminuição de unidade em y, ok? Nem sempre nós vamos encontrar correlação, e esse, na verdade, é o sentido da gente estudar as correlações. Nós podemos ter um valor perfeito nulo, ou seja, à medida que x aumenta, não há modificação de y. O que isso quer dizer na prática? O que vocês acham? Na prática, não existe correlação entre essas duas variáveis, ou seja, x não está influenciando em nada em y, porque ele não se modifica. À medida que eu vou comendo mais, por exemplo, eu não aumento de peso. Então, nesse caso, nós teríamos uma correlação nula. Não acontece nada. Como nós gostaríamos que isso acontecesse, né? Bem, como é que a gente pode aplicar esses resultados, certo? Existem algumas tabelas que podem variar um pouquinho entre o que é o estabelecimento de uma correlação fraca ou muito fraca e o que é uma correlação moderada e o que é uma correlação forte ou muito forte, certo? Geralmente, valores inferiores a 0,4 são valores considerados como correlação fraca, ou seja, a gente não pode afirmar que existe uma correlação significativa ou boa correlação entre as variáveis. Então, a gente tende a ter uma variação nula. Claro que essa nula perfeita não existe, assim como a positiva ou negativa perfeita também não existem quando a gente estuda variáveis ambientais ou biológicas. Sempre existe uma variação natural. Dificilmente nós vamos encontrar esses extremos. Porém, em correlações a partir de ponto 7, a gente pode decidir que há uma certa relação de dependência entre as duas variáveis, certo? Na prática, para que isso serve? Para que a gente possa estabelecer no futuro uma tentativa de predição de uma variável em função da outra. Como elas estão fortemente correlacionadas, a gente pode tentar utilizar aquela que é de fácil obtenção para a gente obter uma que é de difícil obtenção. Mas isso nós vamos entender na nossa próxima aula. Lembrem que existem atividades avaliativas de questionário e fórum, para vocês responderem lá no nosso módulo. Essas atividades têm prazo, lembrando que ele está lá muito claro aonde está indicando qual é a atividade. E em caso de dúvidas, procure seu professor mediador, ele vai estar disponível naqueles horários estabelecidos lá no chat. E tentem complementar as informações das aulas com as suas pesquisas voluntárias, certo? E tratem de trazer para a gente uma reflexão depois do término do assunto, por que seria importante entender a correlação entre duas variáveis, certo? Desejo para vocês um excelente estudo e nos vemos na próxima e última aula.